estava morto em meus pecados. Quem poderia tal peso carregar? Não tinha vida até te conhecer. Respirando, mas sem viver. Minhas falhas tentei esconder. Não tinha vida até te conhecer. Você me chamou e então ressuscitei da escuridão pra sua gloriosa luz. Tua misericórdia me salvou. Em liberdade vivendo estou. Tudo se fez novo quando te encontrei. Você me chamou e então ressuscitei da escuridão pra sua gloriosa luz. Você me chamou e então ressuscitei da escuridão pra sua gloriosa luz. Perdida estava, sem direção, me resgatou com o poder de sua glória. Eu dei abrigo, eu era órfão, agora sou cidadão do céu. Quebrado estava, sem esperança, o teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro, posso sonhar, pois você me chamou. Então ressuscitei da escuridão pra sua gloriosa luz. Você me chamou, então ressuscitei da escuridão pra sua gloriosa luz. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um CR Casa. É uma alegria compartilhar do Evangelho de Jesus e de tudo que Ele está fazendo no nosso meio. Nós finalizamos uma série de mensagens aqui em nossa igreja chamada Fora do Controle. E nesse último domingo que se passou, eu ministrei uma palavra chamada Somente Deus no Controle. Então, fechamos essa série de uma forma muito especial e o versículo que nós utilizamos como base dessa mensagem foi Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. E eu quero convidar vocês agora mesmo para você poder ler junto ao grupo Mateus 4, do versículo 1 ao 11. Bom, nós compartilhamos um pouco sobre essa experiência que Jesus teve ao ser tentado pelo diabo no deserto. Então, trabalhamos um pouco dessa ideia, entendendo que essas tentações que Jesus passou ali no deserto, elas foram compostas de propostas para que Jesus pudesse assumir o controle das coisas. Mas o que nós entendemos nessa mensagem é que Jesus era controlado ali pelas ações do Espírito Santo. O próprio versículo 1 diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado ao diabo. Nós entendemos aqui que até mesmo essa ação do diabo em tentar a Jesus, ela trabalha dentro da soberania de Deus. Deus, ele está no controle de tudo. E então, aqui nós apresentamos algumas ideias de como nós podemos entregar o controle das nossas vidas a Deus e não ceder
as tentações do inimigo. E então colocamos aqui a primeira tentação sendo o controle das coisas. No versículo 2 ao 4 diz o seguinte: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que nós vimos aqui é que a primeira tentação foi sobre controlar as coisas e transformar as pedras em pães. Jesus, ele poderia fazer isso? Sim, ele poderia fazer isso, mas ele preferiu deixar Deus no controle. Ele sabia que Deus estava cuidando daquela situação. Quando nós queremos controlar as coisas, nós não deixamos Deus agir e então dificultamos muitas vezes o agir de Deus sobre as nossas vidas. E a solução que Jesus traz aqui para não controlar as coisas era exatamente confiar na palavra de Deus. Ele responde que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que nós entendemos aqui é que quando confiamos na palavra de Deus e entendendo que Ele criou todas as coisas, nós aprendemos a não querer controlar tudo e então a não ceder às tentações. Aqui eu já quero colocar uma primeira pergunta para você. Você já passou por alguma situação que você percebeu que perdeu o controle? Responda isso agora em grupo. Voltando aqui então, nós temos agora a segunda tentação que aconteceu com Jesus. Versículos 5 e 7 diz: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Percebe que em alguns momentos o diabo ele trabalha com a questão da identidade. Nessas duas primeiras tentações, o diabo ele coloca: se você é o Filho de Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Se nós não sabemos a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus, nós podemos cair em tentações, em algo muito direcionado para nós através do diabo. O diabo pode criar situações, nós não termos a nossa identidade alicerçada em Jesus e então caímos. Então a segunda tentação que nós vemos aqui, proposta pelo diabo, foi para ele pular do alto, dessa parte alta do templo, confiando que os anjos iam segurar. E isso tem a ver com o controle de nós mesmos. Isso seria algo emocionante, mas percebe que Jesus preferiu não fazer isso, porque a vida dele era controlada por Deus e ele não precisava fazer isso. Então, ele aprendeu que a sua vida não era controlada pelas suas vontades, mas na verdade pela vontade do próprio Deus. E quantas vezes nós tomamos decisões baseadas nas nossas vontades. Talvez você é alguém que luta contra isso, os desejos que você tem todos os dias, e então você luta contra isso. Mas a solução que Jesus traz para nós aqui, para esse autocontrole agora, que Ele está nos ensinando, é não tentar a Deus, evitando todo o mal. Então, temos essa experiência aqui, que quando nós não controlamos a nós mesmos, nós muitas vezes impedimos o agir de Deus nas nossas vidas. E então, chegamos na última tentação. Versículo 8 ao 10 diz o seguinte: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A terceira tentação aqui é sobre o controle das pessoas, do mundo, da sociedade. Então, nós sabemos que Jesus é o Rei dos Reis. Ele é chamado também de Senhor dos Senhores. Ele poderia assumir o controle do mundo, manipulando as pessoas, mas Ele faz isso de forma voluntária. Ele pede que cada um de nós possamos entregar o nosso coração a Deus. Quando nós tentamos controlar as pessoas, nós muitas vezes tornamos empecilho para a bênção de Deus. E aqui Ele traz uma solução muito prática para nós, que a solução de Jesus para não controlar as pessoas é viver em adoração, rendido aos pés do Senhor. Tanto que Ele diz: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Quando alguém tenta controlar o outro, na verdade o que está fazendo culto de si mesmo. Então a gente chega aqui a uma conclusão. Versículo 11 diz: então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram.
Quando esses anjos vêm e servem a Jesus, fica claro que agora mostra que quem controlava a vida dele era Deus. Após 40 dias de jejum, agora ele pode comer, agora ele pode ter suas forças renovadas e agora ele pode continuar o seu ministério. O resumo que nós trouxemos então para essa série e de tudo que nós falamos, se você não conseguiu captar todas as coisas que nós falamos, você pode guardar algo. Nós falamos aqui, não tente controlar tudo, mas deixe tudo no controle de Deus. Guarde isso, não tente controlar tudo, mas deixe tudo no controle de Deus. Eu quero propor aqui uma última pergunta, então, para passar para os nossos líderes, vocês terem um tempo de oração e de comunhão. Baseado em tudo que você ouviu nesta série de mensagens, qual será a sua decisão? Eu quero convidar você a responder isso em grupo agora e após isso vocês terem um tempo de oração, um tempo de comunhão e não se esqueça que todos os domingos nós temos 2 celebrações aqui na igreja, às 10 horas da manhã, às 7 horas da noite e você é o meu convidado, eu quero ver você aqui, eu te aguardo. Um grande abraço e até mais!